A gente fala agora de Libertadores. Está aqui o jornal Los Andes de Mendoza, que é a cidade do Godoy Cruz. Godoy Cruz é como a gente chama o time argentino. O nome completo é Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba. Por isso que é a ilusão tombina no topo da Copa Libertadores. Vivendo e aprendendo. São os tombinos, os torcedores do Godoy Cruz, que estão liderando o grupo do Atlético Mineiro. Ariel Palacios, este assunto é com você. Bom dia, bem-vindo ao Redação. Tudo bem por aí em Buenos Aires? Tudo bom dia, Rizek, da Pieve, Tim Vickery. Bom, o Godoy Cruz, da província de Mendoza, derrotou o boliviano Sport Boys. O Godoy Cruz, que era o anfitrião ontem, venceu por 2-0 com gols de Guillermo Fernandes e Javier Correa. E desta forma, o Godoy Cruz fica como líder do grupo 6, com folga, bastante folga, aliás, sobre o Atlético Mineiro e o Libertad, o time do Paraguai. Este clube argentino, Godoy Cruz, surgiu da fusão de dois clubes e por isso tem esse nome comprido que o Rizek citou. É o Clube Esportivo Godoy Cruz e o Clube Deportivo Bodega Antônio Tomba. E aí foi criado o Clube Deportivo Godoy Cruz Antônio Tomba, que tem a interminável sigla CDGCAT, né? O CDGCAT. Seria dito rápido. E é mais conhecido como Godoy Cruz ou com o apelido que ele citou de Tomba. Ou seja, ontem foi uma vitória tombina, né, de acordo com o jargão dos torcedores mendocinos desse time. E o outro time era o Sport Boy Warnes, esse é o nome completo, o time boliviano, que passou para a primeira divisão há poucos anos, em 2012. Em 2014, esse time, o Sport Boys, foi notícia mundial porque ofereceu um posto no time ao presidente Evo Morales, para ele jogar uns 4 jogos por apenas meia hora em cada jogo, ou seja, meia hora apenas em cada jogo para não atrapalhar a administração de seu governo. O presidente Morales achou a ideia muito interessante, mas ele mudou de ideia depois quando treinou bastante, mas aí percebeu, ele admitiu que não ia conseguir estar à altura dos atletas profissionais. E ontem o Sport Boys também foi notícia na Argentina, porque apareceu no campo com um uniforme fosforescente, que era o uniforme do treinamento. O motivo? As camisetas oficiais foram enviadas no avião errado e foram parar na província vizinha de San Juan. E o time argentino se confrontará com o time boliviano de novo na quinta-feira, mas desta vez na Bolívia. E um dia antes desse jogo, na quarta-feira à noite, será a vez do Atlético Mineiro e do Libertad em Belo Horizonte. E o Rizek pronunciou de forma corretíssima o nome da província, que é Mendoza, e não Mendonça, como muitos turistas que aparecem por aqui dizem. Mas também... Travou ali, infelizmente, a gente já retoma o contato com o Ariel. Congelou com irritação a mal pronúncia. A mal pronúncia. O Ariel, inclusive, ele é autor desse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, junto com outro grande jornalista, que é o Guga Chakra, correspondente da Globo News em Nova York, Os Hermanos e Nós, que é justamente sobre o futebol brasileiro e o futebol argentino. Então, já a gente coloca o Ariel na roda sobre aquela conversa de por que os argentinos são mais apaixonados, mais fiéis aos clubes pequenos do que a gente aqui no Brasil. O Ariel já está conosco novamente. Ariel, bem-vindo de novo. Obrigado. Só para complementar, os argentinos, enquanto que os brasileiros erram falando Mendonça e falam Ushuaia, que na realidade é Ushuaia, o SH em espanhol não é que nem o SH em inglês, não é que nem Sheffield, ali da terra perto do Tim Vickery. Os argentinos insistem em falar Florianápolis, em vez de Florianópolis. E o pior de tudo, quando você é o cara com a camiseta estive em Florianópolis, com O, e os caras insistem em dizer com A. Mas enfim, só para dizer que o Rizek pronunciou corretamente Mendoza. E, Ariel, a gente estava aqui divagando sobre esse fato que é inquestionável, dos argentinos serem mais fiéis, torcedores de times pequenos. Não tem aquela coisa, eu sou argentino Júnior e Boca, eu sou Belgrano e River. O cara é torcedor fiel do time pequeno, ainda que o time pequeno não ganhe nada. E sobre como isso é comum também na Inglaterra e incomum cada vez mais no Brasil. Você tem alguma tese sobre isso? Já pensou sobre o assunto? Por que isso acontece? Eu ouvi antes a tese do Arthur, concordo, acho que em parte é isso, acho que também em parte se deve que o argentino é bastante bairrista, e quando digo bairrista, é bairrista do bairro mesmo. Então a pessoa que cresce
nas redondezas do bairro de Liniers, de Versalhes, de Bijaluro, torna-se torcedor do time que está ali, que é o Vélez Sarsfield. Não é? Da mesma forma como uma pessoa que é de Boedo ou de Almagro acaba torcendo para o São Lourenço. Então isso é bastante frequente. Logo você tem torcedores do River, do Boca, de vários bairros, de várias cidades do país. Mas eu acho que há uma conexão dos argentinos muito mais forte com o seu bairro natal ou o seu bairro de criação. Então acho que isso, independentemente se o time vence ou não vence, se o time foi fundado há 100 anos e nunca saiu da segunda divisão, como aconteceu até pouco tempo, o Atlético Tucumã desde a sua fundação havia permanecido na segunda divisão, agora, né, que havia passado depois para a primeira há poucos anos e esteve na Libertadores. Eu acho que há uma conexão muito mais forte com essas, entre aspas, raízes que faz que o argentino tenha essa torcida frenética por um time que às vezes não vence. Bom, a própria seleção argentina, desde 86, não vence e mesmo assim os argentinos continuam torcendo para a sua seleção. Eu acho que se deve em parte a isso, aquela coisa de torcer mesmo que o time não ganhe. Por isso existe uma expressão argentina muito interessante que é hacer el aguante. Não tem uma tradução exata no Brasil, mas seria algo equivalente como estar ali junto, respaldando, aconteça o que acontecer, mesmo que perca. O hacer el aguante é suportar, apoiar em qualquer circunstância. E Ariel, esta seleção argentina está sem treinador já há 11 dias. Como estão as conversas com Jorge Sampaoli? Bom, houve um impacto muito negativo em Sevilha sobre as negociações entre a AFA e o técnico. São Paulo primeiro fez um suposto mise-en-scène para dissimular as coisas. Ao longo da última semana ele mudou muito. Ele primeiro dizia-se indignado com o uso de seu nome como virtual novo técnico da seleção argentina, e depois ele passou para outra fase, que era de negar que tivesse se reunido com integrantes da nova diretoria da AFA no fim de semana passado em Valência, onde seu time estava jogando, o Sevilha. Essa declaração, no entanto, tentava esconder que havia ocorrido um encontro indireto, isto é, entre seu representante, Fernando Paredes, e Cláudio El Chiqui Tapia, que é o presidente da AFA, uma reunião em Barcelona. As câmeras filmaram Paredes entrando no hotel onde estava Tapias, e São Paulo dizia que não havia negociação alguma. E ontem São Paulo afirmou que sabe que dizem que é a pessoa escolhida para ser o técnico, mas que os argentinos terão que esperar. Segundo o São Paulo, fazer algo agora implicaria em prejudicar o Sevilha. E ele sustentou que não quer prejudicar esse clube andaluz. E depois, hermético, citou um verso de um rock argentino que diz: a verdade está nas ruas. Como se fosse uma espécie de confirmação que sim, os rumores estão certos e que ele será o novo técnico. Enquanto isso, em Sevilha, a imagem de São Paulo passou em pouco tempo de ser a de um herói para os torcedores locais a de ser um traidor, um potencial traidor que seria capaz de abandonar o time em plena etapa decisiva lá na Espanha. E mais do que digamos, mais do que o assunto em si, ou seja, que o São Paulo poderia ser o novo técnico da seleção argentina, os sevilhanos não estão gostando da forma como o São Paulo está levando a coisa. Eles estão mosqueados, Rizek, que é uma expressão usada na Espanha para expressar irritação ou incômodo. Mas do estado de mosqueados, a cada dia que passa, eles estão mais ficando próximos do estado de cabreados, que em espanhol da Espanha é muito zangados. E dentro da nossa sessão de glossário futebolístico, glossário a usar nos estados ou mesmo na vida cotidiana, podemos explicar que essa expressão que os sevilhanos estão usando de forma mais ampla seria, digamos, pode estar dentro de uma frase como joder, la leche, tengo un cabreo de la hostia, né? Que seria, usando o verbo cabrear, ou a palavra cabrear, para indicar que existe muita zanga. E por isso mesmo que há uma pesquisa online do Infosemitismo, que é um site dos torcedores, que perguntou aos internautas a forma com a qual classificariam o São Paulo. E o resultado foi este: 40% consideram pouco confiável, outros 24% definem como dinheirista. Dos internautas, 21% afirmam que o São Paulo é um traidor e 15% sustentam que ele é um mentiroso. Não há adjetivos positivos para o São Paulo nesta pesquisa. Por via das dúvidas, o Sevilha já está buscando um substituto para o São Paulo. Uma das alternativas é Ernesto Valverde, mais conhecido como Chingurri, e aí mais o vocabulário basco desta vez. Chingurri é formiga em basco, um apelido que ele tem desde a juventude, quando era magrinho e pequeno como uma formiga. Mas ele não é basco. O técnico, que agora não lembro o nome,
que botou esse apelido nele, sim, era basco. Bom, o Barcelona também está de olho nele, em Ernesto Valverde, porque Luis Enrique confirmou recentemente que vai partir do Barça em meados deste ano. E o outro potencial substituto para o São Paulo e no Sevilha é o outro argentino, Eduardo Berizzo, que é atual técnico do Celta de Vigo. E voltando rapidamente para o São Paulo, Rizek, para complicar, sua imagem também está ficando muito manchada no Chile, onde ele foi técnico da seleção, pois ele estaria canibalizando 3 profissionais que ele conhece desde a época na qual ele era técnico da La Roja e agora estão trabalhando com o atual técnico do Chile e está tentando convencer esse pessoal a ir com ele para a Argentina. Mas vamos ouvir o que o São Paulo falou sobre estes assuntos. Rizek. Tengo un contrato por 2 años acá, yo, en el Sevilla, y tengo modificaciones de cláusulas que se pueden generar. Hay que ver las intenciones de Sevilla, que el presidente ya dijo que va a hablar conmigo cuando terminen estos 6 partidos, las intenciones de las posibilidades que tenga como profesional, que todo el mundo la tiene y tiene derecho, como tiene derecho un jugador a irse por una cláusula, también tendrá derecho un entrenador, pero hoy por hoy decirle que sin hablar yo, con el proyecto que necesita la Federación Argentina, no tengo ni la menor idea de qué puede pasar o no puede pasar. Perfeito. Ô, Ariel, me despeço de você aqui. Um grande abraço e até a próxima no Redação. Obrigado, Rizek. Só um detalhe que estavam falando antes do São Januário. O São Januário é, na realidade, um santo italiano, São Genaro, famoso em São Paulo, até pela festa de São Genaro, não é? E ele é patrono em São Paulo do Atlético Juventus, mais conhecido como Juventus da Moca. Olha só a presença italiana dissimulada ali no Rio de Janeiro, mas muito evidente em São Paulo. Verdade. Grande Ariel, um abraço para você, meu amigo. Até a próxima aqui no Redação, que faz mais uma parada e já já estamos de volta.